Vamos resolver o exercício 2 do grupo 4 do exame da segunda fase de 2018. Duas bobinas 1 e 2, ligadas a osciloscópios, rodam em zonas do espaço distintas nas quais existem campos magnéticos constantes e uniformes. A análise dos sinais obtidos nos ecrãs dos osciloscópios permitiu estabelecer que as forças eletromotrizes U1 e U2, geradas nos terminais das bobinas 1 e 2, respectivamente, variam com o tempo t de acordo com estas expressões. Comparando as forças eletromotrizes U1 e U2, geradas nos terminais das bobinas 1 e 2, respectivamente, é possível concluir que a área de cada espira da bobina 1 é diferente da área de cada espira da bobina 2. Ora, então nós temos aqui duas bobinas a girar em dois campos magnéticos diferentes e a força eletromotriz gerada nas bobinas em função do tempo é dada por estas duas expressões. Nós podemos olhar para as expressões e reparar que a amplitude da onda da expressão da bobina 1 é menor que a amplitude da onda da expressão da bobina 2, o que significa que a força eletromotriz máxima gerada na bobina 1 é maior que a força eletromotriz máxima gerada na bobina 2. E nós sabemos que a força eletromotriz gerada, induzida nas bobinas, depende da variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Sabemos que esta variação do fluxo magnético ao longo do tempo que atravessa as espiras das bobinas depende da intensidade do campo magnético onde as bobinas estão mergulhadas, depende da área de cada espira das bobinas, depende do ângulo entre o plano das espiras e o campo magnético e também depende do número de espiras da bobina, que existe em cada bobina, e também depende da velocidade com que a bobina está a girar quando está mergulhada no campo magnético. Portanto, nós vimos que a força eletromotriz máxima gerada na bobina 1 e 2 é diferente porque a amplitude destas duas ondas são diferentes, mas dizemos que isso se deve ao facto da área de cada espira ser diferente na bobina 1 e 2, nós não podemos saber. Também pode ser porque o campo magnético onde as duas bobinas estão mergulhadas é diferente. Pode ser porque o número de espiras que as bobinas têm é diferente. Portanto, nós não sabemos, só olhando para as expressões, não sabemos se é o facto da área de cada espira ser diferente que gerou forças eletromotrizes máximas diferentes nas duas bobinas. Portanto, eu não posso concluir isto. B. O número de espiras da bobina 1 é diferente do número de espiras da bobina 2. Mais uma vez, eu não posso concluir isso. Pode ser a área de cada espira da bobina 1 é que é diferente da área de cada espira da bobina 2 e explica esta diferença nas amplitudes. Portanto, eu não posso saber se é a área que é diferente, se é o número de espiras que é diferente, se é a intensidade do campo magnético que é diferente. Portanto, não posso concluir isto, tal como não posso concluir que as bobinas estão sujeitas a campos magnéticos da mesma intensidade. Podem estar ou podem não estar. Não sei, não posso concluir isso olhando só para as duas expressões. Mas a D, que diz que as bobinas estão a rodar com velocidades angulares do mesmo módulo. Se nós olharmos aqui para as expressões, podemos reparar que a frequência angular da onda observada no ecrã do osciloscópio, tanto para a bobina 1 como para a bobina 2, é a mesma, 20 π radianes por segundo. O que significa que o tempo que a bobina 1, que as espiras da bobina 1 demoram a dar uma volta completa, é igual ao tempo que as espiras da bobina 2 demoram a dar uma volta completa. O que significa que as bobinas estão a rodar com velocidades angulares do mesmo módulo. Portanto, a velocidade angular só depende do período do movimento giratório das bobinas. Se as velocidades angulares são iguais, significa que o período das duas bobinas também são iguais e, portanto, a frequência angular das ondas que nós observamos no ecrã do osciloscópio também vão ser iguais. E, portanto, tinha que ser a opção D.
Em qual das figuras seguintes está representado o sinal obtido no ecrã do osciloscópio ligado à bobina 1, caso a base de tempo e o amplificador vertical estejam regulados como indicado nestas figuras? Ora, então queremos aqui a imagem do osciloscópio, do ecrã do osciloscópio para a bobina 1. Vamos pôr aqui a expressão da força eletromotriz induzida na bobina 1 em função do tempo, e a expressão é 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 seno de 20 pt. Está na unidade SI, o que significa que isto está em volts. Ora, nós sabemos que este valor é a amplitude da onda observada e este valor é a frequência angular da onda observada. Então, podemos tirar que a amplitude da onda observada é 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 volts, que, como o nosso amplificador vertical no osciloscópio, a unidade é o milivolt, vamos passar isto para milivolts. 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 volts é igual a 75 milivolts. A frequência angular da onda é 20 π radianos por segundo. Podemos tirar daqui o período da onda. Nossa base de tempo está em milissegundos, a unidade é milissegundos, portanto vamos obter o período da onda em milissegundos também. Portanto, a frequência angular da onda é 2π a dividir pelo período da onda, é igual a 20 π. Portanto, vimos que o período da onda é igual a 2 sobre 20, que é igual a 0,1 segundos. Em milissegundos, isto dá um período de 0,1 vezes 1000, ou seja, 1000 milissegundos. Portanto, temos que escolher uma onda que tenha como amplitude 75 milivolts e como período 100 milissegundos. Então, vamos lá ver. A amplitude 75 milivolts, nós sabemos que cada divisãozinha na vertical vale 25 milivolts, o que significa que sim, esta onda tem 75 milivolts de amplitude, tal como esta onda também tem 75 milivolts de amplitude, mas as ondas C e D já não têm 75 milivolts de amplitude, têm uma amplitude menor, portanto podíamos eliminar as ondas C e D. E agora o nosso período tem que ser igual a 100 milissegundos. Nós podemos ver que o período da onda A são 5 mais 5 divisões, 10 divisões, cada divisão vale 20 milissegundos, o que significa que o período desta onda é 200 milissegundos. Não é o período da nossa onda, tem que ser 100 milissegundos. Portanto, vamos já confirmar. O período desta onda equivale a 5 divisões, cada divisão vale 20 milissegundos, 5 vezes 20 dá 100, o que significa que o período desta onda é 100 milissegundos. E, portanto, tinha que ser o gráfico B o correto.